Graça e paz, amado irmão. Tudo bem? Eu quero falar com você um minutinho. Permita que eu fale com você alguns minutos a respeito da Palavra de Deus. Você que segue nosso canal, Leitura do Evangelho, talvez você que esteja visitando o nosso canal também, esteja passando por esse momento a qual nós iremos tratar nesse minuto. O tema que nós escolhemos para trazer hoje, essa mensagem, essa reflexão, é a respeito da rejeição. Isso mesmo, rejeição. Tema difícil de falar, né? Tema que a gente quase não vê comentários, um tema que traz repulsa. Será que dentro da igreja existe rejeição? Será que na palavra de Deus nós conseguimos enxergar algum momento que algum cristão, algum servo de Deus passou por momento de rejeição, foi rejeitado? Será que nós encontramos isso na palavra de Deus? Nós sabemos que na infância, quando estudávamos, nós sofremos rejeição. O que significa a palavra rejeição no grego? Ela tem o significado, uma das suas traduções, é repulsa, exclusão, repulsa sobre a pessoa, né? Uma pessoa que é rejeitada é uma pessoa que não é bem vista, é uma pessoa que não nos interessa fazer parte, é uma pessoa que ela é excluída do nosso meio. Nós podemos citar vários textos que falam da rejeição no meio cristão. Que coisa, né, amados? Rejeição não era para ser um tema ou algo que aconteça no meio evangélico, no meio cristão, mas de fato é algo que tem acontecido no meio evangélico. Por isso eu resolvi conversar com você um pouquinho a respeito desse tema. Talvez seja um tema que ninguém queira falar, talvez você esteja passando até mesmo por esse período na sua vida. Está sendo rejeitado por algo, pelo tipo de pessoa que você é. Talvez você esteja sendo rejeitado, talvez por uma tatuagem que você fez. Talvez você seja rejeitado porque você tem um corte de cabelo, ou você usa um tipo de roupa diferente, né? E você esteja talvez sendo rejeitado. Mas existem outras formas de rejeição. Voltando lá na nossa infância, nós podemos notar que muitos de nós, já sofremos com o famoso bullying, né? Aquilo ali, o bullying, é uma forma de maltrato, de rejeição. E não é novidade para nós, quando nós abrimos e lemos os jornais, quando ligamos a nossa televisão, que as notícias, né, a respeito da rejeição é muito grande no meio da humanidade. Recentemente nós vimos um caso de assassinato, né, em massa de jovens invadindo a escola e tirando a vida de outros jovens. Não quero dizer com isso que existe uma justificativa para aquele ato criminoso que ele cometeu. Não, nada disso. O ponto que eu quero chegar é que a rejeição ela é um dos principais fatores que tem causado a depressão. Você sabia disso? E que estão se sentindo rejeitadas, muitas delas estão entrando em depressão. E a depressão é uma doença que tem levado pessoas a tirarem a própria vida, tirarem a vida de outras pessoas. Será que a palavra de Deus ela fala algo sobre a rejeição? Nós de cara podemos citar o caso de Absalão, que rejeitou o seu próprio pai, o rei Davi. Mas será que existe um texto que nós podemos analisar, que nós podemos tirar uma história mais robusta, uma história mais palpável sobre rejeição? Temos, irmãos. E não é novidade para nós, e talvez seja para alguns que estão assistindo. Queria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse o seu celular no capítulo 53 do profeta Isaías.
E nós estaremos lendo a partir do versículo 3. Apenas o versículo 3 e o versículo 4. Se você quiser ler o capítulo todo, depois você analisa aí. Profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3 e 4, onde Isaías profetiza sobre a vinda do Messias. Onde o profeta Isaías fala a respeito da volta da vinda do Filho do Homem, do Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura juntos? Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam os rostos. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimidos. Reflita comigo. No comecinho do versículo, logo ele vai dizendo que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor, homem que sofreu, homem experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Dá para a gente analisar aqui Isaías falando do próprio Messias, de tudo aquilo que o Messias, que o nosso Senhor Jesus ia passar. Se houve na história, irmão, minha irmã, alguém que foi desprezado, maltratado, rejeitado, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Não existiu outra pessoa na Bíblia tão rejeitada como nosso Senhor. E a palavra de Deus vai dizendo que pelas suas feridas, no versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Ou seja, existe cura para você. Existe cura para a pessoa que está sendo rejeitada, que está sendo excluída de uma sociedade, excluída da sua própria família, excluída até mesmo da sua congregação. Que coisa terrível! Excluído da sua comunidade. É este o ponto que eu quero chegar. Porque não é novidade que a rejeição, quando é tratada ao meio não cristão, parece ser um fator normal na sociedade, embora não seja. A falta de amor do ser humano pelo próximo não é algo normal. E tão pouco normal quando ela vem do meio cristão, ao qual nós servimos um Deus de amor, a qual ele nos ensina que devemos amar o próximo. Por que existe a rejeição? Existe cura para a rejeição? Ou será que a rejeição talvez não seja até um propósito de Deus? Você já parou para pensar que talvez no seu sofrimento, o que você tem passado, pode ser um propósito de Deus? Você vai ficar pensativo agora, né? Não é possível. Será que Deus permite que eu seja rejeitado? Será que Deus permite o sofrimento? Será que Deus tem algum propósito na minha vida, mesmo eu sendo rejeitado? E tem, irmão. Existe um propósito. Aquele que está sendo rejeitado, ele pode estar numa aflição tão grande, um sofrimento tão grande, que muitas das vezes ele não vai lembrar disso que eu estou falando. Ele não vai conseguir ter confiança, depositar a esperança no próprio Deus por conta das suas dores. Mas quando a gente analisa a palavra de Deus, nós podemos entender de tudo isso.
Se o próprio Deus em carne, o próprio Deus que se fez homem, sofreu tudo isso, foi rejeitado, foi excluído, foi maltratado, porque nós não passaríamos pelas mesmas coisas. Se você que é um seguidor de Jesus está achando que a vida cristã é muito fácil, não é. Não é. O problema é que as lutas, a rejeição, a exclusão não deveria ser vindo de dentro. Né? Por conta do mundo não conhecer o amor, o cristão deveria ser perseguido por conta daqueles que não têm o amor. Mas a perseguição ela tem vindo dentro da própria casa de Deus, dos próprios irmãos. E o que Deus tem feito com isso? Qual o propósito de Deus nisso? Quero trazer 4 motivos, irmãos. 4 motivos a qual Deus pode curar a sua ferida. 4 motivos a qual Deus tem um propósito das suas feridas, de permitir que você seja ferido, permitir que você seja rejeitado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós devemos saber, em primeiro lugar, que Deus não é omisso à sua dor. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe a dor que você está sentindo, porque o próprio Filho de Deus sofreu. É o que nós vemos aqui em Isaías. Só que as suas pisaduras nos trouxe cura. Ele já pagou por nós. Em primeiro lugar, Deus conhece o seu sofrimento. E outra coisa, Ele se identifica com você quando você está sofrendo. Ele sabe o que você está passando. Ele pagou todo o preço na cruz pelo seu sofrimento. Eu queria também refletir com vocês, em outro texto, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 26, versículo 29. Vamos abrir juntos? Vamos abrir aqui. 1 Coríntios, deixa eu achar. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Olha só, desprezíveis, rejeitados. Deus escolheu os desprezíveis e os rejeitados. E as que não são para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante a Deus. Deus é o Deus dos rejeitados. Interessante, né, irmão? Deus é o Deus dos rejeitados, dos pequenos, dos fracos. Esse é o nosso Deus. O desprezo, ele faz parte, irmãos. Ele faz parte do projeto de Deus. Todo sofrimento faz parte do projeto de Deus. Lembrará do emprego que você perdeu, da namorada que você sofreu, do bullying que você sofreu no colégio, daquele irmão lá na igreja que te rejeitou, aquele irmão que falou uma palavra dura, até mesmo aquele irmão que mandou você embora da igreja. Né? Que coisa, né? Saiba que se nada disso tivesse acontecido, talvez você não estaria hoje na posição que você está. Já pensou nisso? Já pensou que aquela rejeição, aquela exclusão que você passou lá no passado, quantas vezes? Quantas vezes você já parou assim para pensar e analisou e falou, se eu não tivesse passado por aquilo lá, hoje eu não estaria na posição que eu estou, hoje eu não teria recebido a bênção que eu estou.
Então, toda rejeição, toda exclusão, todo abandono tem um propósito em cima disso. Não quero dizer que Deus só trabalha através dessa forma. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que há uma cura. Deus ele tem um propósito, e o propósito principal da rejeição, da exclusão, é curar você. Curar suas feridas, te preparar, te fortalecer, expandir a consciência da sua mente, em conhecimento e crescimento, para que você se torne uma pessoa madura, mais forte no futuro. Quer ver um exemplo disso? Vamos abrir novamente Gênesis, capítulo 45, versículo 4. A gente vai falar aqui um pouquinho da história de José. Vamos abrir aqui. Deixa eu achar. Não marquei. Deixa eu ver se eu marquei. Tá, achei, irmãos. Vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho da história de José. Que história fenomenal, né, irmãos? A história de José sendo vendido pelos seus irmãos. Você já imaginou isso? Que rejeição. Que dor esse rapaz sofreu sendo vendido pelos seus irmãos, sendo maltratado pelos seus irmãos. Vamos fazer a leitura? Gênesis capítulo 45, versículo 4. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Qual foi o propósito de José ser vendido? Qual foi o propósito de José estar sofrendo a rejeição de ser o menor, ter sido vendido como escravo, passar por aquele processo de sofrimento ao seu pai, os irmãos mentindo para o seu pai, dizendo que ele tinha sido morto? Que sofrimento esse homem sofreu, José, ainda moço, um rapaz novo. Já parou para pensar que tudo na vida tem um propósito? E na vida de José não foi diferente. Vamos ver para frente que tinha um propósito do sofrimento de José. José não foi rejeitado à toa. A rejeição, a gente consegue enxergar e ler também no versículo 45 de Gênesis, no versículo 20 e 21. Vamos abrir aqui e vamos fazer a leitura. 45, 20 e 21. Não vos pese coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó e também lhes deu comida para a viagem. O homem que foi vendido como escravo, foi rejeitado, sofreu, se tornando governador do Egito. Como pode uma coisa dessa, um homem desse sofrer tanto a dor do Egito? Coisa, irmão. Pelo ato de rejeição de seus irmãos, ele se tornou governador, um dos braços direitos, ainda foi tentado pela mulher lá de Potifar. E ele se tornando governador, ele pôde alimentar a sua família e a família que o vendeu. Que coisa. Então nós podemos ver que há um propósito. Todas as coisas que Deus permite na vida de uma pessoa, ela tem um propósito. Mas, eu volto a dizer, o propósito que Deus tem na vida da pessoa rejeitada é de curá-la. Quando Deus não pretende curá-la, Deus pretende aprová-la através dessa aprovação. Então, Deus, nada para Deus é impossível. Deus também não quer que você permaneça nesse estado de sofrimento, nessa doença espiritual. Deus quer que
você entenda que algo, que Ele está agindo, que Deus está trabalhando nesse processo, a qual você também está sendo rejeitado. Você apenas não está enxergando que algo está acontecendo no campo espiritual. Basta você entender que há um propósito. Assim como houve um propósito na vida de José. Nós precisamos entender, para sermos curados, nós podemos aprender que, primeiramente, que nós somos escolhidos de Deus, que Deus nos ama, que Deus não nos abandona, que o sofrimento traz aprovação, traz crescimento espiritual e que a rejeição e o sofrimento, muitas das vezes, é um trampolim para o crescimento e o conhecimento do servo de Deus. E é necessário. Então, até isso, até o sofrimento, está ligado com a aprovação de Deus. Há um propósito. E outra coisa, irmão, você não vai morrer quando você estiver sendo rejeitado. Você acha que o mundo vai acabar, que tudo que tudo que roda ao seu redor está errado. Isso é apenas a sua cabeça, o mundinho que está ao seu redor, é o que você está enxergando, mas na grande verdade é que Deus está cuidando. Deus ele tem um propósito, Ele quer curar, Ele quer fazer você crescer, Ele quer fazer você amadurecer. Agora, será que nós podemos continuar num lugar onde as feridas são abertas e elas frequentemente estão criando outras feridas? Será que devemos estar num lugar onde a lembrança dos maus tratos elas estão sempre vindo à nossa mente? Você deita para dormir, você pensa, você acorda já pensando. Será que aquela ferida que o irmão criou em você, ela já está cicatrizada e ela vai cicatrizar você congregando, você vivendo no mesmo lugar? Ou você que não é cristão talvez esteja assistindo esse vídeo, será que se você continuar com essa pessoa, com esse parceiro, esse namorado, essas pessoas, quem está te maltratando, ou com quem está te rejeitando, com quem está te trazendo apenas sofrimento, será que vale a pena? Será que vai haver cura? Você, servo de Deus, será que existe um propósito de Deus nas suas feridas? Será que existe um propósito através do seu sofrimento? Por que as pessoas estão rejeitando você? Entende? Mesmo rejeitados, devemos anunciar as maravilhas do Senhor. Versículo 18 do Salmo 71 diz muito claro isso. Que nós devemos anunciar as maravilhas do Senhor, mesmo sendo rejeitados. Nós não podemos parar. Nós não podemos simplesmente deixar de fazer a obra de Deus, deixar de evangelizar. Você que é pastor, deixar de pastorear. Você que é pai, deixar de cuidar. Você que é esposa, que é mãe, deixar de cuidar dos filhos. Não, não é isso. Nós devemos anunciar as maravilhas do Senhor, mesmo sendo perseguidos. Irmãos, a própria família que veio vender, os irmãos que venderam, necessitados, passando necessidade, vieram com ele, não reconheceram, e ele teve misericórdia. Uma das coisas a qual você não pode esquecer é que quem é rejeitado e sofre não pode perder de forma alguma o senso de misericórdia. Aquele que fez e causou em você uma ferida, que abriu uma ferida, aquele que está te rejeitando, é essa pessoa a qual você deve orar, é essa pessoa a qual você deve dar o rosto, o outro lado da face, é essa pessoa a qual você deve orar e pedir para que Deus tenha misericórdia. Não é abandonar, não é largar, não é esquecer nas suas orações, não é tornar como inimigo. Não. Essa pessoa era digna de misericórdia. Imagina se José chegando lá aos seus irmãos, tudo com fome, morrendo de fome, 7 anos sem alimento,
Imagina como que esses moços chegaram lá, e aí, o que José podia ter feito? José podia ter falado, não te conheço, mete o pé, vaza fora. Vocês não me venderam? Prende todo mundo preso. Ele podia ter feito isso, mas José, ele foi misericordioso. E ele entendeu que na sua rejeição, Deus tinha um propósito, tinha um plano na vida dele. Então, a sua rejeição, ela tem os olhos de Deus. Tem a permissão de Deus. Se você não é uma pessoa que cometeu um pecado, a qual nós temos alguns que permitem o afastamento para que não haja contaminação no corpo, o corpo da igreja, falando isso para a igreja, ou você que não é crente, há pessoas a quais te jogam para baixo, pessoas a quais não te levantam, estão sempre te desanimando, fazendo que o seu estado piore cada dia mais, se afasta. Nesse caso, você se afasta. Dentro da igreja, quando há pecado e fermento, e as pessoas não querem mudar, você se afasta, mas você não deixa de ter misericórdia. Jamais. E um dia essas pessoas a quais criaram raízes amargas, criaram em você feridas que não cicatrizam, podem ser as mesmas pessoas que irão procurá-lo futuramente para pedir ajuda. Depender de você. Então, as feridas, nós aprendemos que as feridas, a rejeição, ela faz parte da vida do ser humano. Todo ser humano já passou por esse processo ou ainda vai passar. Todos nós já vivemos uma rejeição, uma exclusão. Ok? Na palavra de Deus existem vários textos e não é diferente dentro da igreja de Cristo. Não há diferença. Muitos são rejeitados. Basta discordância, basta não concordar, basta sair debaixo de uma autoridade eclesiástica que você será rejeitado. Então a rejeição ela faz parte da vida de qualquer ser humano. A diferença é como você vai lidar com a sua rejeição. Como você vai lidar com as suas feridas. Você vai remediá-las? Ou você vai continuar fazendo com que essa ferida aumente cada dia mais? Vai continuar alimentando? Vai continuar sentindo dor? Queria terminar com vocês, irmãos, fazendo a leitura do Evangelho de João, capítulo 6. Vamos abrir? Para a gente terminar? Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Vamos repetir? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de maneira alguma eu o lançarei fora. São as próprias palavras do Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, minha irmã, que o Senhor Jesus jamais o rejeitará. Ainda que o seu pai, ainda que a sua mãe o rejeitará, o Senhor te pegará como filho. Não há nada, absolutamente nada, que faça com que o Senhor Jesus venha te rejeitar. Jamais. Rejeição é algo humano. É algo criado por nós. É uma forma, às vezes, de defesa contra algumas outras pessoas. Existe maldade na vida de algumas outras pessoas em rejeitar. Simplesmente por não concordar, não gostar da pessoa. Então a pessoa rejeita. Mas saiba de uma coisa. O Senhor Jesus jamais o rejeitará. Você que não conhece o Senhor Jesus ainda, eu convido você a conhecer. Convido você a crer no nome poderoso de Jesus. Ele já morreu, conforme Isaías fala, que as suas pisaduras nos trouxeram cura. E se você hoje está sofrendo,
por algo que Deus conhece o seu coração, Jesus ele tem poder para curar. Embora todo sofrimento tenha um propósito, assim como nós vimos na vida de José, toda rejeição há um propósito. E Deus, ele permite o propósito para que ele atinja o objetivo na vida da pessoa. Então, saiba que Jesus jamais o rejeitará. Jamais. Aquele que vai a Deus de todo o coração, arrependido e busca o Senhor, jamais será lançado fora. Nenhuma autoridade eclesiástica, nenhum padre, nenhum cristão, pastor, papa, o que for, nenhuma autoridade eclesiástica tem poder para mandar você embora, para te rejeitar. Nenhum deles tem. Nenhum. Nós somos ovelha do Senhor Jesus. Nós somos ovelha do Pai. Não há diferença entre eu, pastores, evangelistas. O que não conhece o Senhor Jesus, todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Jesus. Não há diferença alguma. Mas saiba de uma coisa. Jesus quer curá-lo. Jesus quer curar suas feridas. Jesus quer te dar uma nova vida. Basta você entender que todo sofrimento, toda perseguição tem um propósito. Que nada está fora do controle de Deus. Deus tem tudo sob controle. Continue firme, perseverante. Continue firme na fé. Busque a Deus, que uma hora Deus mudará a sua história como mudou a história do irmão José. Irmão José do Egito, perseguido, vendido como escravo, se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Isso é o que Deus quer fazer comigo e quer fazer com você. Curar nossas feridas, nossas enfermidades. Não há ninguém que possa rejeitar sua vida, me rejeitar, porque o Senhor Jesus já pagou por nossas feridas. Basta crermos. Que o Senhor possa abençoar, que Deus possa te dar o entendimento dessa mensagem, que você possa se livrar de fato do seu sofrimento na pessoa de Jesus Cristo, que já carregou todos os nossos pecados, todos os nossos sofrimentos. Basta crer que o Senhor tem poder para mudar a história da sua vida, que essa doença que você tem, que essa enfermidade que está causando suas feridas por conta de rejeições, de exclusões, ela possa terminar hoje, quando você fizer uma oração sincera ao Senhor Jesus e falar para Ele: Senhor Jesus, eu creio no poder do Senhor. Eu creio que as minhas feridas foram lavadas e carregadas pelo Senhor na cruz do Calvário. Que ninguém, nunca jamais poderá rejeitar, me excluir, porque eu não sou menor que ninguém, eu sou igual a todos. E o Senhor carregou as minhas feridas na cruz do Calvário. Que você possa ter esse sentimento e fazer essa oração sincera a Deus. Espero que Deus te abençoe, que Deus fale com você. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus vos abençoe. Até a próxima.